Olá, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é o episódio de número 12 deste podcast dedicado à história das religiões. Esse episódio, intitulado A História do Diabo, eu vou fazer algumas considerações sobre a saga, a construção dessa entidade que descreve o mal na humanidade. A fonte dessa pesquisa, desse podcast, e recomendação é o livro do historiador Philip C. Almond, historiador das religiões, que escreveu o livro A Biografia do Diabo, certo? Bom, a figura do diabo ela tem uma história complexa que evolui ao longo do tempo de acordo com tradições religiosas. Se pararmos para analisar principalmente as religiões monoteístas de origem abrâmica, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, esse livro ele oferece uma visão ali detalhada do desenvolvimento e da transformação desse conceito do diabo. O cristianismo ocidental é o que vai solidificar isso com o tempo. Tá? Então, de acordo com esse autor, a figura do diabo não surge ali plenamente formada nos textos mais antigos, No judaísmo primitivo, por exemplo, não havia um diabo como uma entidade maligna e suprema oposta a Deus. Não, isso não existia. O conceito evolui a partir de figuras e ideias que estão presentes ali no Antigo Testamento e que, lógico, vai influenciar interpretações de teólogos posteriormente. No Antigo Testamento, esse Satanás inicial, tem uma aparição ali que pode ser associada no livro de Jó, que é datado do século VI a.C. Existe uma figura que é semelhante ao diabo, mas não é o diabo em si. Ali em Jó, no capítulo 1, versículo de 6 a 12, o Satanás ele é descrito como um membro de uma corte celestial, ele é um ser subordinado a Deus e ele atua como uma espécie de testador, um procurador, um agente que vai testar a fé humana. Então, ele não é totalmente mau, dá para perceber isso. Não é um ser totalmente maligno. Ele vai testar ali, no caso Jó, para ver a fé, se tem fé ou não. Então, ele não está fazendo mal, ele está aplicando um teste. Então, a figura, essa figura que aparece aí, ela não é o diabo maligno do cristianismo posterior. Ele é um agente divino que tem um papel, ele tem uma função. Então, no Antigo Testamento, o mal é frequentemente atribuído a Deus ou a forças humanas, não a uma entidade maligna independente. Então, o mal está atribuído ao homem ou a Deus. Tanto é que em Isaías, no capítulo 45, versículo 7, Deus declara: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Então, ou seja, não é o diabo o dono totalmente do mal. Deus faz o bem e o mal. Então, essa figura que está lá em Jó, ela não é totalmente mal. Ele é um agente de Deus, um anjo, que vai prestar um serviço. Você vai lá testar o humano e vai ser assim. Vai testar se ele tem fé e vai ser dessa forma. Então, já no século V a.C., no período ali do Segundo Templo, do século V ao século I, depois de Cristo, o judaísmo ele é influenciado por ideias persas da religião de Zoroastro. Inclusive, tem um episódio sobre zoroastrismo, que o zoroastrismo ele tem a questão do dualismo cósmico, que é entre o bem e o mal. Então, essa visão dualista do bem e do mal, separando as duas coisas que são antagônicas, mas que uma não existe sem a outra, é que vai influenciar os escritos ali judaicos posteriores. Então, textos apócrifos e pseudoepígrafos, como o livro de Enoque, ali do século III a.C., introduz narrativas sobre anjos caídos, que se rebelaram contra Deus. São essas histórias que vão contribuir para a formação de um conceito de um adversário sobrenatural de Deus e que atua na humanidade. Então, no período ali intertestamentário e no início do cristianismo,
a figura do diabo ela começa a tomar uma forma de uma entidade maligna totalmente à parte, totalmente distinta ali de Deus. Isso ocorre por quê? Porque aí você tem um problema teológico. Se Deus é todo bem, ele não pode produzir o mal. Mas como é que ele vai fazer isso? Ele criou o bem, ele é mau, ele é bom, ele não... Então isso é um problema teológico que vai ser resolvido posteriormente com o quê? Com a figura separada e com essa influência que tem aí do zoroastrismo entre o bem e o mal. Então o que vai acalhar aí? Vai acalhar uma figura, uma entidade, um ser que é inimigo de Deus. E como o homem, no caso aí, tem a questão do livre-arbítrio, essa influência de escolher entre o bem e o mal, os homens que são maus são influenciados pelo demônio, já como uma entidade que está totalmente distante de Deus, né? Então, os textos ali no Segundo Templo, né, o livro de Jubileus e outros textos apócrifos, a figura de Satanás começa a ser associada também ao mal moral e à corrupção humana, né? Então, essas obras, elas ajudam a transformar Satanás de um funcionário divino ao inimigo de Deus. A seita de Qumran, que é a responsável pelos manuscritos do Mar Morto, desenvolveu uma visão também dualista do mundo, né? Com as forças do bem, né, os filhos da luz, contra as forças do mal, os filhos das trevas, né? Que são lideradas por Belial, uma figura que vai influenciar o estudo do demônio cristão, né? A demonologia cristã. Então, vai haver um desenvolvimento já no Novo Testamento. O diabo vai ganhar uma proeminência, né, como essa entidade oposta a Deus. Ele vai ser chamado de vários nomes. Temos aí Satanás, Belzebu, Maligno, Dragão e etc. E um texto que é muito importante é o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Nesse texto aí que o diabo vai ter a tentação, a famosa tentação de Jesus no deserto, né? Então esses são momentos cruciais que vão solidificar a imagem do diabo como um adversário supremo de Deus. Por quê? Porque, lógico, se Jesus é o Filho de Deus, ele vai sofrer a tentação, então vai ter oposição à questão do bem. Jesus está ali, é o bem, todo o bem de Deus em sua natureza humana, segundo a teologia, e ele vai ser tentado pelo diabo. Então, esse texto ele vai solidificar essa figura do diabo como um adversário supremo de Deus. Você tem também ali, por exemplo, Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, o diabo ele vai ser identificado como a antiga serpente. Então, vai haver aí uma conexão da narrativa do Novo Testamento com o Antigo Testamento, lá de Gênesis 3, que é aquela serpente que induz Adão e Eva ao pecado. Então, essa conexão que é retroativa, ela vai solidificar a ideia de que o diabo é responsável pela queda. Ou seja, é a partir desses textos que já na Idade Média vai ter uma evolução muito grande e o diabo ele vai se tornar a figura central da teologia e da cultura medieval. Então, assim, na teologia patrística, pensadores como Orígenes e Agostinhos, eles vão desenvolver a narrativa do diabo como um anjo caído, expulso do céu por uma rebelião contra Deus. E isso está baseado numa interpretação desses teólogos, né, em passagens de Isaías, lá, capítulo 14, versículos de 12 a 15, e de Ezequiel, o capítulo 28, versículos de 12 a 17. Vai ser reinterpretado como referência a Satanás. Na realidade, a Bíblia hebraica e o Novo Testamento são coisas totalmente distintas, mas o cristianismo ele vai suprir vai beber desses textos, vai compilar os textos que são escritos ali depois do desaparecimento de Jesus, e o que esses teólogos tinham de fonte, lógico, são os livros da Bíblia hebraica, e vão fazer o Novo e dividir depois em Novo e Antigo Testamento. Então, vai haver a demonologia medieval. O diabo passa a ser visto como líder de uma hierarquia de demônios, isso na Idade Média, né? Na teologia da Idade Média, e ele é ativo no mundo, causando o mal, causando possessões, pactos, bruxaria, tem toda uma história, né? Então, tem uma importância muito grande, textos como o Maleus Maleficarum, de 1486, esse texto associa o diabo à feitiçaria, e vai alimentar ali a famosa
caça às bruxas. Então, se a gente for reparar, por exemplo, na questão da arte também, a iconografia medieval retrata o diabo com chifre, vai ter cauda, né, vai ter ali o pé de bode, né, características grotescas que reforçam a imagem do ser maligno, né, uma imagem de terror, né. Isso só vai haver uma mudança depois de muito tempo, né, já lá na Era Moderna com o Iluminismo e com a modernidade, e o conceito de diabo, lógico, devido ao racionalismo da época, ele vai ter umas transformações, né? Vai ter um declínio dessa visão literal, né, encarnada do diabo, inclusive com essas imagens grotescas, e a partir do século XVIII, o próprio racionalismo vai questionar a existência literal do diabo. Né? Ele passa aí a ser visto como um símbolo do mal humano, né? Ou uma metáfora psicológica em vez de uma entidade real. Até hoje, muita gente vê dessa forma, não vê o diabo como uma forma literal, como era na Idade Média. Não vê o diabo como uma entidade atuante. O diabo, muitas pessoas associam com o próprio mal que o homem escolhe fazer, por escolha própria, por desvios de comportamentos, desvios psicológicos, né? Enfim. O mal, no caso, nasce do homem. E o diabo seria só uma metáfora, uma figura que ao longo do tempo foi criada para justificar, em muitos casos, e para explicar, né, justificar e explicar por que o mal acontece no mundo. Então, essa entidade maléfica que antagoniza com Deus, ela vai ter toda essa mudança aí ao longo da história. Já no século XIX, século XX, o diabo vai ser reinterpretado em algumas obras literárias, né? Como Fausto de Goethe, e na cultura pop, às vezes aparece como uma figura trágica ou carismática, em vez de puramente maligna. O islamismo, por exemplo, no islamismo, ele tem, apesar de ser uma religião também monoteísta e abrâmica, que sofre influências ali tanto do judaísmo como do cristianismo, ele vai ter uma visão diferente um pouco aí do diabo tido da vertente cristã, né? O islamismo explica que havia um anjo, Iblis, né, no paraíso, e quando Deus criou o homem, esse anjo se rebela contra Deus. Deus manda que todos os anjos se prostrem contra a criação, que é a criação de Deus, Adão, o primeiro homem, e o único anjo que não se prostrou foi Iblis, né? E Deus, no caso, questiona: por que você não se prostrou perante a minha criação se todos se prostraram? Ele, com inveja e com raiva, segundo a teologia islâmica, ele questiona Deus: a mim você criasse de fogo e a ele você criasse de barro. Por que ele vai ter que ser melhor do que eu? Então Deus expulsa Satanás do paraíso e ele promete ser o inimigo declarado dos homens até o final dos dias. Então é uma demonologia diferente da demonologia cristã, mas ela tem ali a semelhança de que Satanás também tem ali os djinns, que são gênios. Ele também tem um exército e influencia com o mal na humanidade. Ele promete arrastar até o fim dos dias todos os homens que ele puder para o lado dele, para o fogo, né? Então a demonologia islâmica, né, ela é um pouco diferente ali da demonologia cristã. Então, por que ela é diferente? Porque esse anjo caído, esse Iblis, ele não é tão central como no diabo do cristianismo, né? Então, o primeiro livro que trata do diabo, o primeiro texto sagrado, o mais antigo que se tem notícia, com uma figura que seja semelhante, é ali realmente o livro de Jó, né, que chamado Ha-Satan aparece, né? E o autor do livro, o historiador Philip Almond, ele esclarece e deixa bem claro no seu livro que o diabo que aparece ali, essa figura que aparece no livro de Jó, ele não é o diabo maligno do cristianismo, mas ele é apenas um adversário funcional da corte divina. A identificação de Satanás como um diabo maligno ocorre de forma mais clara nos textos do Novo Testamento, especialmente no cristianismo primitivo. Então, a história do diabo é isso. Ela é uma construção que vem ao longo de interpretações teológicas e que vai mudando
ao longo com o tempo, né? Então, hoje, muitas pessoas, lógico, acreditam, né, na figura literal do diabo. Isso a gente pode ver em qualquer lugar. Ainda existem pessoas realmente que acreditam e outras pessoas que simplesmente não acreditam, que simplesmente o diabo é essa metáfora, que o diabo ele é o homem, né? O homem na sua própria inclinação natural para fazer o mal. Então, a evolução do diabo, que foi do adversário subordinado ao judaísmo primitivo, vai se transformar na figura central do mal no cristianismo medieval. Os textos bíblicos, apócrifos e essas interações culturais vão ser os agentes dessa transformação, né? E é uma mudança muito significativa que reflete a transformação teológica, a transformação filosófica e cultural ao longo dos séculos, né? O diabo aparece em muitas culturas apenas como um mito, para outras culturas ele é real, mas o diabo é uma figura ainda dinâmica, que é moldada pelas necessidades e pelos contextos de cada época. Cada época interpretou o mal, interpretou o diabo à sua maneira. E até hoje a influência teológica dessa figura antagonista de Deus ainda serve em muitos casos como um controle social abertamente aí nos dias atuais, né? As pessoas sentem medo e o medo é usado como arma de poder. Bom, é uma história simples. Eu quis dar um conhecimento aqui, um comentário bastante resumido do que é. Eu indico o livro é muito bom. E você acredita que o diabo existe literalmente? Acredita que o diabo é só uma função para algumas comunidades exercerem o controle das massas e o poder, ou para você o diabo ele é o próprio homem? Fica aí para sua reflexão e fica para o seu entendimento também que na análise histórica o diabo é sim uma construção teológica, uma construção cultural ao longo do tempo. Obrigado e até o próximo episódio.